Fala, seu Edair Canuto, tudo bom? Bonini falando. Tá ouvindo aí? Alô, um, dois. Alô, Edair, tá ouvindo? Alô? Alô, alô? Teste. Sim, é. Oi, André, agora estou ouvindo. Opa, tá bonitão aí, hein, rapaz? Olha só, hein? Obrigado, meu irmão. Você Aí está pela. sim. Essa aí tem que printar para pôr no LinkedIn, pô. Não. Ó, tô vendo aqui, você tá acertando os últimos detalhes aí? Tá tudo certo? Um, Apresentador. um trabalho para apresentar, uma apresentadora. Ah, tá vendo? Bom você falar. Achei que não tinha ninguém aí, eu já tava já falando piada aqui para você já, pô. Eu tenho aqui. Você está vendo a tela, está vendo a gente? Eu não consigo ver, a gente não consegue ver a projeção aqui. Ah, entendi. Não, eu consigo aqui, eu dividi minha tela aqui, eu tô com você, a tela tá bem, acho que a câmera tá em cima, eu vejo você de cima para baixo. É, agora você deu uma indiretada aí, até sumiu a barriga agora tá bom. E, e eu tô vendo a tela, ela tá no PowerPoint, no modo edição do PowerPoint, é isso, né? Isso. Agora eu não estou conseguindo voltar aqui Porque para a tá lá tela. em cima a tela de. Aqui? Não, no vermelho ali, interromper compartilhamento, do Compartilhar. ladinho direito. Aí, pode clicar aí. Aí, pronto. E, André, teve um problema aqui na nossa sessão, É, que é, A Larissa. a Larissa, que vai apresentar o trabalho, ela foi também encarregada de ser a moderadora da sessão. E aí ela é a pessoa que vai apresentar o trabalho, entendeu? E aí, entendi. nesse caso, eu vou dar as boas-vindas, fazer tudo que tem que fazer por aqui, né? Acho que é assim Isso. que funciona, né? É, do jeito que a gente treinou, né? Você vai passar todas as apresentações, aí você combina com ela antes como que ela prefere. A gente está fazendo assim, é uma apresentação, aí abre para o debate, daí outra apresentação abre para o debate, assim sucessivamente, e ao final geralmente sobram uns 20 minutos, que aí é um debate geral, que é onde gera sinergia entre todas as apresentações, tá ok? Sim. Então, beleza. E aí a Larissa estando aí, ela costuma fazer essa ponte. E caso ela não entrar, aí eu volto um pouco mais tarde aí para a gente tocar a sessão, tá bom? Um abraço, sucesso aí, meu amigo. Tá certo. No caso aqui, eu vou ser o moderador e o debatedor, né? Porque a Larissa vai ser a apresentadora. A Larissa é a apresentadora do trabalho. Mas certeza que aconteceu isso? Que estranho, cara. Mas pode ser, ela vai ser apresentadora no momento que ela tiver que ser apresentadora, ok? E no caso dela, realmente não tem como ter um moderador, né, para discutir o trabalho dela. Mas os outros que estão presentes pode fazer esse papel. Então você, nesse caso, você estimula para ela explicar sobre metodologia, o que tem a ver com os outros trabalhos e tudo mais. Eu acho melhor, André, deixar ela só apresentando mesmo. E aí eu faço essas boas-vindas aqui e assumo o papel do debatedor, né? De instigar aqui as questões com relação aos trabalhos. Beleza? Perfeito, perfeito, Melhor. professor. Um abraço. Tranquilo. E o teu trabalho, quando eu quiser fazer de novo, né? Compartilhar.
Quer apresentar também? Eu queria perguntar se aqui vai trazer a apresentação. Isso, você tem que ter a sua atenção aí. Sim. Então, você queria apresentar o trabalho? Sim. Você está com a sua apresentação? Eu trouxe meu computador. Não, é você que acho que mandar uma arquivo para mim, para eu baixar. Pois como ficou para mim, porque eu estou assim... Está no seu e-mail? No seu e-mail? Posso mandar para e-mail? Não, não. Por favor. É daí, é BAR, ABN, 16, arroba gmail.com. Só um minutinho enquanto eu carrego a última apresentação e a gente já começa, tá bom? Deixa eu. Falta um minuto. Conseguiu? Vai abrir ainda lá. Eu vou deixar por último, para começar, né? Entendi. Então, pessoal, um pouquinho de paciência, só ela enviar um e-mail para mim e a gente já começa, para a gente não interromper as apresentações, porque a gente tem uma dinâmica, tá, gente? Antes da gente começar, eu vou dar as orientações de como a gente vai proceder na sessão. Sejam todos bem-vindos ao SEMEAD, né? A gente vai dar a boa-vinda oficial quando eu colocar todos os trabalhos aqui, mas fiquem tranquilos, a gente tem uma dinâmica com relação ao tempo bem interessante, inclusive para gerar no finalzinho a sinergia de todos os trabalhos que foram apresentados, para a gente chegar àquela conversa, de ver como é que os trabalhos se conversam em termos de avançar aí nas pesquisas, na área da gestão pública. Os trabalhos são bem interessantes, né? Trabalhos que podem ter, do meu ponto de vista, uma continuidade muito mais aprofundada daquilo que foi apresentado. E a gente caminha assim na pesquisa, né? A gente escreve algo e no outro dia a gente descobre um novo caminho, uma nova perspectiva. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. É só o colega mandar ali o e-mail ali. Está sendo transmitido? O papel da competência digital, quem é que vai apresentar? Eu. Senão você vai ser o primeiro a apresentar, tá? Vou passar a ordem aqui. Processo de mudanças em organizações públicas. A colega ali. Percepção dos eleitores, é a nossa amiga ali. E o nosso ilustre aí, vai falar de políticas públicas, vai ser
quarto a apresentar, tá bom? Já começa. Já, colega. Chegou? Já? Chegou lá. Isso. Está. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande receber vocês aqui nessa tarde para a gente ampliar os nossos horizontes em termos de ciência, naquilo que a gente se propõe a pesquisar, naquilo que a gente se propõe a desenvolver, né, a gestão pública, colocando na perspectiva da pesquisa científica e evoluindo para um estágio, saindo muitas das vezes do empirismo, para chegar numa outra realidade, em outras áreas que a gente possa, de fato, debater e ver avanços de forma bem concreta dentro desse cenário da pesquisa. Então, eu gostaria de dar algumas informações, né? Nós temos aí, para cada apresentação, 8 minutos. Então, esses 8 minutos eles precisam ser respeitados. Só que acontece da seguinte forma: nós temos 8 minutos de apresentação e 8 minutos de discussão. Então, se você levar 10 minutos para apresentar ou 12 minutos para apresentar, nós vamos decrescer esse tempo da discussão. E assim vai ser todas as apresentações. No final, nós vamos ter aí uns 20 minutos ou uns 25 minutos para a gente fazer uma discussão geral de todos os trabalhos. Eu peço que o tempo seja respeitado, a gente vai cronometrar isso aqui, né? Eu vou subir uma plaquinha aqui avisando vocês quando faltar 5 minutos e quando faltar 1 minuto. Beleza? Mas eu já queria também acertar uma coisa. Todos vocês estão dentro desse tempo de apresentação ou excederam um pouco? Excedeu um pouco. É provável. Não, pode falar aí, rapidinho assim, gente. 10. Beleza. Então, a gente fica em 10 minutos e a gente fica os 6 da discussão. E a discussão eu vou proporcionar aqui algo bem dinâmico para a gente contribuir com os trabalhos de vocês. Beleza? Então, sejam bem-vindos, que seja uma tarde proveitosa para todos nós. Depois isso daí vai ficar disponível, as pessoas vão acompanhar o trabalho de vocês. Espero que, a partir dessa publicação, vocês encontrem um novo caminho, uma nova perspectiva de pesquisar sempre, de se instigar sempre a contribuir no âmbito da pesquisa, a se lançar mesmo nesse mundo aí de uma busca incessante de chegar digamos assim, a uma perfeição do ponto de vista daquilo que a gente pode ver como fim. E uma imperfeição constante, uma melhoria constante daquilo que a gente consegue ainda avançar em termos de pesquisas, melhorando aquilo que já existe. Beleza, gente? Sim. Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilos também. A nossa ideia aqui é valorizar o trabalho de vocês. A gente agradece muito vocês que se inscreveram, que vieram para o SEMEAD, a 25ª edição do SEMEAD. Então, vocês estão de parabéns todos vocês que chegaram até aqui, e eu desejo vocês a todos uma boa apresentação e uma boa tarde de discussões e aprendizado. A gente vai começar pela apresentação da Luísa, né? Esse aqui não era? Não, do lado. Não. Onde é que eu fico? Tem para passar ou não? Aí ele passa para você.
Eu tinha até meu passador, esqueci na nota. Não presta. Eu quero... Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Pinon. Eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Administração pela Universidade Federal do Pará. E aqui eu vim expor um pouco de um artigo referente à dissertação final. O título do meu artigo é O papel da competência digital no comportamento de trabalho inovador. Então, o tema de competências digitais ele se tornou evidente na literatura, né? Diversas pesquisas abordam esse tema de competências digitais. Só que a literatura ela ainda não abordou a influência dessa competência digital em comportamentos inovadores no trabalho. Então, diante dessa questão, a questão da pesquisa é qual a relação entre competência digital e comportamento do trabalho inovador, tendo como objetivo investigar justamente essa relação entre competência digital e comportamento inovador no trabalho. Pode pensar. Então, segundo o Jung e Moon 2021, competência digital é formada por 3 fatores, que é a infraestrutura, integração e o gerenciamento digital. A infraestrutura, ela refere-se a toda a estrutura relacionada ao digital pela organização. Já a integração refere-se à capacidade da organização de integrar ferramentas digitais dentro dos seus processos de trabalho. E o gerenciamento digital é toda a gestão e administração de conhecimentos e habilidades voltadas ao digital pela organização e os colaboradores. Segundo De Jong e Den Hartog, 2010, o comportamento de trabalho inovador é formado por 4 fatores, que é a exploração, geração, defesa e implementação de ideias. A exploração é justamente a identificação de problemas ou oportunidades em processos, produtos ou serviços. A geração é justamente a reorganização de ideias, né, para gerar uma novidade de maneira a identificar uma oportunidade de melhoria ou resolver um problema no processo de trabalho. A defesa é o encorajamento dessas novas ideias no ambiente de trabalho. E a implementação é, de fato, a implantação dessas novas ideias nos processos de trabalho. E, de acordo com todo o referencial pesquisado para realizar o artigo, chegou-se a um modelo de pesquisa conforme a gente pode visualizar na figura 1, onde a competência digital, formada pelos seus 3 construtos de integração, infraestrutura e gerenciamento, eles estão positivamente relacionados ao comportamento inovador no trabalho, gerando as hipóteses 1, 2 e 3. Pode pensar. Então, em relação ao método de pesquisa, essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Pará, com uma amostra de técnicos administrativos e docentes investidos em função de gestão, e ela foi aplicada em 12 setores da UFPA, baseada em 2 premissas: setores que realizaram o mapeamento de processos baseado na metodologia BPM, e que, além de terem realizado esse mapeamento de processos, também têm processos digitais. Em relação ao instrumento de coleta de dados, foi aplicado o questionário online, e as afirmativas foram adaptadas de Daya e Ragon Gancho 2021, Kruzinska Fishback et al. 2022 e o IMU 2021. E é importante ressaltar que todas as afirmativas do questionário já foram validadas por esses autores. E o questionário foi baseado numa escala do tipo Likert de 5 pontos. Em relação à coleta de dados, primeiramente, nós realizamos um pré-teste com 10 especialistas na área, e que eles aplicaram 2 sugestões de melhoria em relação ao pré-teste. Uma relacionada à adequação das escalas às afirmativas, e outra relacionada ao entendimento das afirmativas, para que os leitores pudessem entender de uma melhor forma as afirmativas na hora de marcar as opções.
E essas sugestões elas foram adequadas ao formulário final. E a aplicação do formulário final foi de 1 a 30 de junho de 2022, né? Com 140 respostas. Nós obtivemos 140 respostas. Em relação à análise de dados, foi aplicada a modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais, que é o PLS-100, através do software Smart PLS-3. Bom, em relação à análise de dados, primeiramente foi realizado o teste do modelo de mensuração. Isso embaixo. Em relação ao teste do modelo de mensuração, foram identificados 3 itens, que foi a validade convergente, a validade discriminante e a confiabilidade, que não está aparecendo aí, mas é a confiabilidade. E todos os itens de todos os construtos foram validados baseados nos autores. Portanto, nosso modelo de mensuração, conforme nós podemos validar na configuradora, ele foi validado. Pode pensar. E após a validação do modelo, nós fizemos o teste do modelo estrutural, onde a gente pode perceber na figura 3 que a infraestrutura digital, a integração digital e o gerenciamento digital, eles influenciam positivamente 35,7% o comportamento inovador do trabalho. E a gente pode perceber também, através da figura 3, que somente os construtos de infraestrutura digital e gerenciamento digital são significativos para a pesquisa, estão influenciando positivamente. Porém, o construto de integração digital não foi significativo para a pesquisa, devido ao seu valor. E como resultados, nós temos que as hipóteses 1 e 3 foram aceitas e a hipótese 2 foi rejeitada. Então, em relação à hipótese 1 e 3, que falam de infraestrutura e gerenciamento digital, nós podemos perceber que o uso de tecnologias digitais nos processos de trabalho, eles induzem os colaboradores eles influenciam e induzem a comportamentos inovadores. E a gestão também de conhecimentos no ambiente de trabalho, isso também, conhecimentos referentes ao digital, influencia também a inovação no ambiente de trabalho. Em relação à hipótese 2, que foi rejeitada, que falava de integração digital, a gente entende que a organização, ao readequar os processos, visando agregá-los, integrá-los à infraestrutura digital da organização, uma vez feitos, eles não presumem mais comportamentos inovadores. Uma vez readequados, eles não presumem mais comportamentos inovadores dos servidores. Então, como conclusão, essa pesquisa ela confirma a relação positiva entre competência digital e comportamento inovador do trabalho, né? E a gestão pública ela pode considerar como inovador, como uma inovação, a competência digital. Ele pode considerar um fator primário a competência digital para um comportamento inovador. Apesar de que competência digital, a empresa adquirir competência digital, não necessariamente ela vai influenciar em comportamentos inovadores. Pode ser que tenham outros fatores aí que podem atuar como moderadores ou como mediadores nessa relação. Então, cabe aí pesquisas futuras que analisem outros fatores que investiguem essa relação, outros fatores que possam atuar como mediadores ou moderadores dessa relação. E a alta competência digital ela nem sempre é automática, né? Então, cabe aos servidores eles se autocapacitarem, ou então as organizações também suprirem esses servidores de treinamento e capacitação no digital, né? Então, cabe à estratégia de pessoal da organização fomentar esse treinamento e capacitação dos servidores. E aqui são algumas referências. E obrigada. Me passou, né? Não. Sobrou até tempo já para o outro para falar da entrevista. O debate, no caso, é depois das 4 apresentadas? Não, cada um a gente vai fazer as observações, tá? Então, Larissa, né? Larissa. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu acho bem interessante você trazer essa dinâmica do comportamento digital, que hoje é uma abordagem dentro da literatura científica, inclusive internacional,
é muito discutido, apesar de que no Brasil nós temos uma vertente diferente, né? Você fala de plataforma digital no Brasil, você fala de uma ótica, na economia internacional, na literatura internacional, você fala de uma outra perspectiva, né? Mas o que me chamou a atenção no teu trabalho é a forma como tu selecionou o teu objeto de estudo lá na tua metodologia. Quando tu coloca que você selecionou setores que tinham implantado ali o BPM ou algum processo digital. E eu te pergunto, existiam outros setores que não vivenciaram o BPM ou o processo digital? Existiu. É porque, assim, como a gente fez o mapeamento desses setores, foi assim, lá na UFPA tem uma pró-reitoria, né, que é a Proplan, lá ela tem um repositório de processos mapeados, baseados na metodologia BPM. A gente pegou, através desses repositórios que tem na pró-reitoria, das unidades que fizeram o mapeamento de processos, né? Lá eles têm todos os repositórios das unidades que fizeram. Aí, para pegar as unidades que possuem processos digitais, eu já fui nas plataformas de processos digitais da UFPA, né? Que são outros tipos de plataforma, SGA, Sagita, né? O CIPAC. Então, eu fiz esse filtro. As unidades que tanto fizeram mapeamento de processos, né? Como também criaram processos digitais. Mas existem, assim, claro que pode existir setores que fizeram esse mapeamento, só que eles não estão na plataforma, entendeu? Na plataforma da pró-reitoria, entendeu? Pode ser que tenham setores ali que tenham feito o BPM, esses processos mapeados, porém não estão na plataforma. A gente considerou a plataforma, entendeu? Como o critério para verificar a amostra. Entendi, porque o trabalho ele poderia ficar um pouquinho mais rico, eu penso, quando a gente começa a comparar, né? Porque quando você pega um setor que já tem as características ali de trabalhar um processo digital, de trabalhar o BPM ali, a gente acaba sendo um pouco... quando você fala de comportamento, é um pouco tendencioso. Se a pessoa viveu aquilo, geralmente a minha resposta tende a ser um pouco mais favorável. Se você pudesse comparar, por exemplo, setores que ainda não viveram essa questão da digitalização dos processos e comparar o mesmo comportamento dentro da mesma instituição, talvez a gente tivesse um paralelo comparativo que deixaria o trabalho assim um pouco mais, sabe, abrangente, um pouco mais impactante, Fazer muito uma pouco mais comparação desafiador. Os que têm processos digitais e que não ainda implementaram esses processos digitais, né? Isso, para você ver se de fato o comportamento, se esses fatores, essas hipóteses realmente elas são comprovadas também naqueles que não têm. Como você vive na mesma instituição, quando você fala de processo digital, você fala de inovação, todo o colaborador, né? Toda a instituição precisa caminhar para aquele fim. Então, quando a gente começa a comparar, o exercício de comparar é bem interessante, porque deixa o trabalho um pouquinho mais com uma abrangência melhor e talvez as respostas para as tuas hipóteses poderiam ser ampliadas. Olha, o cara que viveu o BPM, que viveu uma implantação em processo digital, ele é mais favorável, ele é mais tendencioso a responder os meus questionários, porque a tua metodologia foi muito bem estruturada, muito bem pensada, muito bem planejada. Se você colocar essa mesma estrutura, talvez, num outro grupo que não vivesse, aí você tinha um outro cenário. Vai comparar os dois cenários, né? Aí ficaria bem interessante, porque aí você conseguiria entregar para a instituição, consegue entregar para a instituição, um olhar holístico, né? Tá aqui, ó. Investir em digitalização dá esse resultado, a motivação dos colaboradores muda, o envolvimento dos colaboradores muda, enquanto que esse daqui talvez não consegue ver esse avanço, essa inovação, esse comportamento inovador. Sim. Não vai se aflorar por fora. Aí você vai encontrar, como tu dizes aqui dos projetos futuros, vários outros fatores. Né? Esses fatores aqui poderiam já ter evidenciado no teu trabalho. Se talvez fizesse essa comparação, você já colocaria aqui, ó. Então é interessante que outros fatores influenciam nisso, porque aí você ia, com certeza, conseguiria mensurar e apresentar esses dados. Sim. Mas o seu trabalho é um trabalho muito bom. Eu acho que quando você se propõe a escrever algo sobre a instituição que você trabalha, eu acho que e quando você tem esse espaço de fazer, eu acho que a gente precisa investir, sabe, de instigar, de apresentar os dados, de apresentar a ciência, sair um pouco do empirismo, dizer, isso aqui dá resultado, isso aqui de fato faz a diferença. Vamos trabalhar para isso, vamos amadurecer, vamos ser referência,
nesse sentido de inovação, de comportamento inovador. Eu acho muito interessante. Então, era essa a minha contribuição com relação ao teu trabalho. E a minha última pergunta era como é que tu vislumbra o impacto disso lá na UFPA? Pois é justamente isso que eu ia falar, que a gente vai divulgar esses dados depois no ambiente organizacional lá da UFPA, entendeu? A gente já pretende fazer isso. Inclusive, Posso fazer só uma resposta da sua pergunta? A Larissa, ela trabalha num programa que é bem estratégico na universidade, que é o Gestquali, né, que ela falou assim. E aí, hoje a Universidade Federal do Pará, ela tem 102 programas de pós-graduação. Agora, nesse quadriênio, 35 programas levaram o conceito. Então, é o seguinte, eles têm 2 cursos, né, Conceito 7, na universidade. Então, assim, eles estruturaram muito bem a pós-graduação. Só que aí o que acontece? Hoje a gente tem um problema geral nas universidades, que é como inovar dentro da pós-graduação. E dentro da graduação e da universidade como um todo. Então, a gente tem algumas ilhas de inovação dentro dos seus centros, né? Então, a gente precisa discutir um pouco mais isso a nível de planejamento, a nível institucional, né? A gente trazer esse trabalho para mostrar para dentro de um plano que é possível a gente mudar esse comportamento. E aí isso pode ser, sim, uma vertente, né, que seja tanto top-down, bottom-up, né, e a gente fazer isso de forma conectada. E aí levar isso para discutir com a pró-reitoria para como a gente viabiliza esse plano de inovação institucional dentro da universidade. Eu acho que isso é uma resposta que a gente pode alinhar isso com a legislação que foi aprovada em 2019, né, mostrar como é que flexibiliza algumas frentes e trazer isso como debate em pauta para a instituição. Acho que é um ganho do ponto de vista prático, né? A gente olhar para o longo prazo, para trazer esses produtos de forma mais prática, né, para a instituição. Uma sugestão que eu dou para vocês, Larissa, quando vocês forem trabalhar esses dados, às vezes no serviço público, a comunicação interna, o alcance dela, depende muito da ferramenta que a gente utiliza, né? Por exemplo, se tu conseguires, através do infográfico, desenhar o teu trabalho, divulgar isso, assim, talvez chame muita atenção do que você entregar um relatório. O relatório deixa para a estratégia. Para a estratégia, na negociação, de sentar, de estar ali, vamos discutir, vai ter um projeto. E na hora de divulgar, venha para massificar, faz um infográfico, faz um negócio mais visual, que a galera olha ali. Isso, tá. Cara, isso tem esse gráfico aí. Então tá de ótimo. Divulgação. Parabéns pelo trabalho. A gente volta a discutir mais isso daí no finalzinho do trabalho, tá bom? Agora, a próxima apresentação será o processo de mudanças em organizações públicas, um estudo à luz das capacidades dinâmicas. E vai ser apresentado pela Laísa, não sei? Laísa do Nascimento Silva, da Universidade Federal do Ceará. É isso, né? Eu também acho que aí é bem melhor. Eu também acho. Primeiramente, você. Pode? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Como ele apresentou, eu sou Laíse, né? Sou mestranda no programa de mestrado em administração da Universidade Federal do Ceará. E o trabalho que eu irei apresentar traz como título Processo de Mudança em Organizações Públicas, um estudo à luz das capacidades dinâmicas. Este artigo tem como autores o Douglas Ferreira, o Linique Teixeira e José Carlos Lázaro da Silva Filho, que atualmente é meu orientador também no programa de mestrado. Com relação à temática, acima de qualquer situação, é importante nós esclarecermos o papel que as capacidades dinâmicas possuem no âmbito das organizações. É uma temática que está em avanço e ela compreende que as organizações sofrem mudanças. E no decorrer dessas mudanças, elas precisam se adaptar a novas rotinas que a elas são impostas. Partindo disso, as organizações públicas, em especial, elas sofrem desafios, muitas vezes porque elas não têm aquele recurso suficiente para se adaptar a essas mudanças que são impostas a ela, o que lhe acarreta certas limitações. E diante de eventos inovadores que têm surgido no âmbito das organizações públicas, um deles que nós temos em questão é a implantação do SEI,
que é o Sistema Eletrônico de Informação. Ele é um sistema que veio para auxiliar a gestão, principalmente de documentos e processos. Considerando esse instrumento em questão, nós objetivamos dessa forma, pode passar, analisar como as organizações do setor público desenvolvem capacidade dinâmica de processo, porque as capacidades dinâmicas, ele é um tema, né, abrangente, e nós verificamos que o SEI, em especial, ele se adequa a diversos processos. Então, por que não pesquisar isso dentro das instituições públicas? E, especificamente, identificar essas capacidades que foram afetadas, trazer esse levantamento das ações que foram desenvolvidas pelas universidades. Por que as universidades? Porque foram elas que implantaram esse sistema e que fizeram e estão fazendo uso dele rotineiramente nas suas atividades. E identificar comparativamente a situação anterior desse processo e como que esse processo de implantação contribuiu para o avanço dentro do âmbito das universidades. Dessa forma, como arcabouço teórico, é importante nós salientarmos o contexto das capacidades dinâmicas, que descreve toda essa integração que ocorre no processo de mutações organizacionais, e também as capacidades dinâmicas de processo, que abordam exatamente essa especificidade, que elenca as estratégias, as rotinas, os recursos que estão enquadrados dentro dessas mudanças organizacionais. Pode seguir. A capacidade dinâmica no setor público, de certa forma, vem evidenciar que essas mudanças configuram respostas que devem ser entregues. E essas respostas, muitas vezes, sofrem influências do ambiente externo para que, internamente, as organizações possam se adaptar à sua nova rotina, o que, para elas, é um desafio. Haja vista que as organizações públicas, elas enfrentam essas limitações que, muitas vezes, não é tão notório nas que são de origem privada. Como método, nós buscamos adotar a abordagem qualitativa, de cunho descritivo. Nós fizemos um corte temporal de dados, né, que foram realizados exatamente no período de 2015 a 2020, a partir desse processo de implantação do SEI. Por que 2015 a 2020? Porque foi nesse período que houve o início do processo de implantação, e 2020 foi o ano que nós conseguimos encontrar a seleção do material, que foram os relatórios de gestão das instituições que abordam e empregam esse sistema. Então, nós utilizamos dados secundários e tendo como fonte as instituições os relatórios de gestão das universidades federais. No Brasil, hoje, nós percebemos que o avanço das universidades federais é constante, então nós optamos por, inicialmente, trazer isso à luz e, através da literatura, discutir essas informações. Como critério, nós empregamos o ranking do INPI e selecionamos as 10 universidades que mais se destacaram com relação a esse ranking. Dos 60 possíveis documentos que eram mapeados, que eram para ser mapeados, de certa forma, nós conseguimos 56 relatórios de gestão, porque algumas instituições não tinham esses relatórios disponibilizados. Mesmo nós entrando em contato e tudo, não houve esse retorno com relação ao encontro desses documentos. O quadro 2, ele especifica essas universidades por região, Nordeste, Sudeste e Sul, que foram as que se enquadraram dentro do ranking do INPI que nós selecionamos. Pode seguir. As categorias de análise que nós levantamos foi sobre o processo de implantação de mudanças, as ações de planejamento voltado para essas mudanças e os resultados que foram alcançados com esse processo de implantação. Pode ir. Os resultados revelaram que quando ao processo de implantação, grande parte das universidades deram início em 2015, porque começou-se a exigir essa implantação. E em 2016, outras universidades começaram a acompanhar esse avanço nesse processo de mudança. E se direcionaram para um processo de reestruturação. Por quê? Para elas começarem a utilizar o sistema, houve a necessidade de reestruturar-se, tanto na questão de infraestrutura, como de pessoal. Aqueles colaboradores que estavam dentro das universidades trabalhando, precisaram se adaptar a essa nova rotina que até então estava se iniciando dentro das instituições.
E, para tanto, houve investimento em tecnologia, o que demanda aí uma alta carga de recursos financeiros também para que isso desse certo. As ações de planejamento pontuam que as universidades elas começaram a estabelecer algumas dinâmicas diferenciadas, como a diminuição do uso de papel, a substituição de planilhas eletrônicas por ingresso ao sistema, documentos físicos, processos físicos que antes tinham que caminhar de um setor para o outro, sendo enviados pessoalmente, não houve mais essa necessidade, e foram ações que, no decorrer do tempo, começou a trazer modificações e agilidade dentro das instituições. Outras ações importantes é a questão da capacitação dos colaboradores, porque como eu tenho um sistema se eu não sei usá-lo? Então, de certa forma, elas precisaram trazer esse processo de capacitação para que esses colaboradores viessem se adequar. O que no início foi bastante difícil, mas que mostrou ser eficaz de certa forma. A própria literatura discute isso, né? Que a inovação ela é um fator que contribui para o enriquecimento das organizações. E os resultados? Nós podemos perceber que as universidades elas conseguiram garantir pelo menos 90% de sucesso nas suas ações. Algumas tiveram um grande desempenho na redução do consumo de papel e pontuam em seus relatórios que isso é colaborativo para a sustentabilidade e para a própria organização, porque diminui custos, despesas que são, de certa forma, onerosos nesses aspectos. E que a agilidade nas respostas aos processos passaram a ser mais rápidas. Antes, se uma pessoa solicitasse um processo, demoraria bastante tempo. Hoje, com o sistema, isso já se torna mais prático e a pessoa consegue receber esse resultado em um período menor do que anteriormente no método tradicional. Pode seguir. Pode passar. E o que nós podemos concluir com isso? Que as organizações do setor público, elas desenvolvem capacidades dinâmicas, elas possuem processos e que foram necessárias mudanças administrativas de reestruturação para se adequar a essa nova rotina, essa nova dinâmica. A capacitação dos colaboradores também foi essencial para isso. Nos relatórios, nós conseguimos identificar alguns projetos que foram desenvolvidos, workshops, oficinas, para motivar esses colaboradores, incentivar eles a apoiar a implantação do sistema, para que elas viessem ter essa notoriedade e os resultados promissores. E o desenvolvimento de ações voltadas para o treinamento contribuiu para o avanço tecnológico no âmbito dessas instituições. Concernente a isso, a adequação a esse sistema foi um processo lento, porque nós sabemos que no setor público existe toda uma burocracia para que você possa alcançar certos objetivos. E essa lentidão, ela foi necessária para que as organizações, essas instituições, universidades viessem conseguir gerenciar seus processos da melhor forma. Por exemplo, implantei o sistema, mas houve algumas falhas, essas falhas precisariam ser corrigidas, de que forma? Então, houve todo um aparato por trás para gerenciar todo esse procedimento de implantação. Pode seguir. E nós podemos perceber que o estudo ele contribui para que você, através de um evento em específico, consiga verificar a presença de uma teoria que está em avanço, que é as capacidades dinâmicas no âmbito da inovação. E verificar especificidades de organizações públicas e perceber que as organizações públicas elas possuem um aparato inovador, apesar de todas as limitações que a elas são acarretadas. Pode seguir. Segue assim as nossas referências e o meu muito obrigada. Bom, Laís, parabéns aí pela tua apresentação. Você pode relaxar um pouquinho, pode ficar tranquilo. E é todo mundo amigo. Acho que todo mundo aprendeu muito com você hoje. Tranquilo, relaxa aí um pouquinho. Beleza? Agora eu queria fazer alguma pergunta. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para entender melhor um pouco a tua metodologia. Por exemplo, por que você escolheu o sistema, um único sistema, para abordar as capacidades dinâmicas? Porque quando nós fomos selecionar o nosso processo de investigação, eu percebi que ele é um sistema que estava de fácil acesso para poder nós utilizarmos para investigar.
E também porque esse é um estudo inicial, ele é fruto de uma disciplina do nosso mestrado, e esse sistema, de certa forma, ele se diferenciou. Pelo menos nas universidades que nós pesquisamos, nós percebemos que ele trouxe alguns avanços e oportunidades de pesquisa no âmbito da inovação, trazendo teorias como a que foi proposta no estudo. Então, existem outros sistemas que podem ser investigados? Sim. Existem outros mecanismos que podem ser incluídos? Sim, mas o SEI, de certa forma, ele, no momento oportuno, ele trazia maior flexibilidade no processo da pesquisa. Legal. Eu sugiro, assim, que quando, no teu trabalho, tu fizesse um paralelo, um quadro, e comparasse aí a teoria das capacidades dinâmicas e justificasse melhor esse ponto aí que está colocando. Por que eu escolhi um único sistema? Por ser um projeto inicial e a teoria ela conversa com esse processo de inovação, porque as capacidades dinâmicas elas têm essa proposta.